Fala, gente, eu tô aqui de volta com parte 2 da Maratona Sai da Bolha. Eu tô super feliz de estar rolando esse conteúdo. Eu sempre falo pra vocês que se eu tivesse tido acesso a esse tipo de informação, na época lá em 2019, quando eu tava tentando treinar, o meu caminho teria sido assim muito mais rápido, muito mais fácil. E antes de tudo, super obrigada por todo mundo que assistiu a aula 1. Foi um sucesso. Obrigada por todo mundo que comentou, por todo mundo que deu feedback, por lotarem a caixinha lá no Instagram de feedbacks positivos. E foi uma aula assim que foi fora da curva. O intuito aqui é ser rápido, ser objetivo, entregar o máximo de conteúdo. Porque, assim, a gente aqui do Sai da Bolha já passou pelo que você tá passando agora. A gente sabe que é difícil ter tempo. A maioria de vocês tá tipo assim, no fim de curso, com TCC, faculdade, estão trabalhando. Então, essas aulas são desenhadas para entregar o máximo de conteúdo no menor intervalo de tempo possível. A gente tá super pertinho agora da chuva de processo seletivo, né? Que acontece agora no finalzinho de julho. E vocês sabem que quem assiste esse conteúdo do Sai da Bolha sai na frente e com muita vantagem. Aqui é um lugar que é criado um conteúdo muito rico por vários trainees de diferentes empresas, de diferentes perfis. Então, assim, se joga nessas aulas, se joga lá no Instagram, procura a gente, porque quem realmente segue as dicas que a gente fala aqui, seja nos stories, seja nas aulas, tem uma vantagem competitiva. Sai na frente, gente, sai na frente. Então escuta o que eu tô falando, porque se eu tivesse escutado, se eu tivesse ouvido, né, falar desse conteúdo, ou então de alguém que fizesse um conteúdo desse jeito, pra mim teria sido muito mais fácil. E pra quem não me conhece ainda, né, o meu nome é Marina. Eu não tinha, quando eu tava tentando o processo seletivo lá em 2019, eu não tinha nenhuma experiência com processo seletivo. Eu sou nordestina, fiz uma faculdade nada a ver com o que eu faço hoje. Eu nunca tinha ido pra São Paulo na vida e eu passei no trainee em uma das empresas mais difíceis, né, de processo seletivo, que é a Nestlé, e hoje eu sou trainee de vendas. E se isso aconteceu comigo, vai acontecer com você. Isso pode acontecer, não tem por que não, sabe? Mas assim, Mari, como é que você passou se você não tinha uma faculdade voltada para o que você queria trabalhar, se você não tinha nem ido para São Paulo, não conhecia como é que funcionava o processo seletivo? Pessoal, isso tudo aconteceu porque eu sabia contar a minha história. A gente fala muito isso lá no Instagram e é uma verdade muito grande. E hoje eu tô aqui para mudar o jeito como você vê sua vida e sua trajetória, porque um dos maiores desafios dos seguidores desse perfil do Sai da Bolha é o marketing pessoal e saber se vender contando uma boa história, sabe? Os recrutadores buscam pessoas que durante a trajetória delas criam um perfil que eles estão buscando. Então não é uma pessoa que fez faculdade ABC, é a pessoa que criou o perfil que eles querem, sabe? Então, eles vão te perguntar sobre sua história, seja em algumas das entrevistas, seja na dinâmica, mas vão perguntar sua história. Eu já ouvi muito, assim, nas dúvidas de vocês, Mari, eu não sei se eu tenho uma história legal pra contar. Gente, tem sim. Tem sim. Essa vida é tão maluca, a gente passa por tanta coisa, por tantos momentos difíceis, felizes, a vida de qualquer um é complexa. De qualquer um. Cada um tem seus próprios desafios. E você só precisa aprender a contar essa sua história, a se vender e a criar um marketing pessoal, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro passo. Nessa aula você não só vai se autoconhecer, mas também vai aprender a se vender melhor. Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo para você contar uma boa história é você entender a sua história e você se autoconhecer, tá bom? Como é que a gente faz isso? Tudo que a gente vai passar hoje vai ser muito metódico, muito prático, tá? Autoconhecimento é uma coisa muito difícil. Pelo menos pra mim era difícil para ser tratada como uma coisa muito subjetiva, então precisei de algumas ferramentas que me ajudassem a tangenciar isso de uma forma mais metódica, que eu sou assim. Então vai ser isso que a gente vai passar pra vocês, tá? Isso aqui é um método que quem usou foi a Lu, mas eu usei uma coisa parecida na minha época de processos seletivos e foi construído por várias pessoas que já tentaram treinar, então realmente funciona, então preste atenção. Como é que a gente se autoconhece, né? Como é que a gente tem plena consciência de quem é a gente, de como e de qual é a nossa história? Pessoal, faz o seguinte, agora, pega um papel em branco comigo, pega um caderno, sei lá, uma caneta e desenha uma linha reta e desenha, assim, vários anos da sua trajetória. Desenha todos os anos até 2021, vai. Eu coloquei aqui começando de 2000. Então, o que você vai fazer? Você vai, em cada um desses anos, pensar qual foi o acontecimento mais marcante naquele ano para você.
Então, nessa linha do tempo, eu coloquei fatos reais que aconteceram com trainees reais, tá bom? Então, vamos lá. No ano de 2000, aconteceu assim, meus pais se separaram, eu e minha mãe passamos por muita dificuldade financeira, foi muito marcante pra mim. E você vai colocando, assim, todos os anos, quais foram os acontecimentos mais marcantes. Então, vamos lá de um por um. 2010, trabalhei como garçom para ajudar nas contas de casa. Em 2011, eu fui contra os desejos dos meus pais, entrei na faculdade de arquitetura porque eu queria muito. Em 2012, eu joguei vôlei na faculdade. 2013, eu tive que morar em uma república, né, com outras pessoas para conseguir pagar, porque eu não conseguia morar sozinho ainda. 2014, eu consegui meu primeiro estágio. 2015, fui voluntário em uma casa de idosos. 2016, eu tive meu primeiro emprego com CLT assinada. 2017, surgiu a vontade de mudar de carreira. 2018, eu terminei minha faculdade. 2019, eu pedi demissão do meu primeiro emprego. 2020, eu fui freelancer. E 2021, não sei. Isso, gente, tranquilo. Coloquem de verdade como é que foi sua história. Isso não é entrevista ainda, você tá com você e seu papelzinho, então coloca realmente como é que foi, quais foram os acontecimentos mais importantes da sua trajetória até 2021, tá? Todos esses acontecimentos não são meus, mas foram acontecimentos de trainees, tá? Que aconteceram e eles usaram na história deles, são reais, ok? E beleza, montada essa linha do tempo, meus acontecimentos importantes. Agora, o que é que eu faço com esses acontecimentos? Pessoal, seguinte, você vai pegar outro papel em branco e vai colocar todos esses acontecimentos em colunas. Eu coloquei aqui tudo que aconteceu, né, durante essa linha do tempo, que foi importante. E a gente vai, além de colocar tudo que foi, todos os grandes marcos, a gente vai colocar também do lado o que a gente aprendeu, o que mudou dentro da gente, o que esse marco fez com a nossa vida. O que eu aprendi, como é que o meu perfil, minha personalidade mudou depois desse marco. Por que aquilo foi importante pra mim? Então você escreve, coloca uma caixinha do lado de cada um dos pontos, dos tópicos, escreve mesmo por que aquilo foi importante pra você, como é que aquilo ali te fez crescer, entendeu? Então, assim, vamos lá. Meus pais se separaram e minha mãe passamos por muita dificuldade financeira, então desde cedo eu aprendi a importância do conhecimento, do trabalho duro, de saber ter responsabilidade pela minha família. Então isso é muito forte, gente. Você passar por dificuldade financeira quando você é novo, você cria um senso de responsabilidade, um senso de ter que ter segurança muito cedo. Isso é importante. E, por exemplo, morei em uma república. Quando você mora com várias pessoas diferentes de você, que não são sua família, que têm personalidades e perfis diferentes, que cresceram de formas diferentes, às vezes até de culturas diferentes, você está aprendendo a lidar com personalidades diferentes, a gerir pessoas e perfis diferentes. E quando você, sei lá, trabalha como garçom para ajudar nas contas de casa, isso aumenta e reforça o senso de responsabilidade que você criou já quando você era mais novo. Você tem um senso de responsabilidade muito grande. Poxa, minha mãe não está conseguindo fazer tudo aqui, então eu tenho que tomar partido e me responsabilizar também pelas contas de casa. Mas eu também joguei vôlei durante a faculdade. Isso te dá uma visão do que são os valores de esporte. A gente sempre fala que os valores de esporte sempre caminham juntos de mão dadas, assim, com os valores do mundo corporativo. Concorda? Porque, assim, no esporte, quando você tá jogando vôlei, você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a vencer, mas você também aprende a perder. Então, você lida com vários dos sentimentos que acontecem no mundo corporativo. Isso é super legal também de se aprender. E aí, quando você decidiu fazer a faculdade que seus pais não queriam, isso mostra que você vai atrás do que você quer, não importa o que esteja acontecendo. Apesar de todo mundo estar conspirando para que não aconteça, você corre atrás do que você quer, você vai atrás do seu sonho e você faz acontecer. E no seu primeiro estágio? Vamos dizer que no seu primeiro estágio você teve um super líder. Você teve um chefe que te ajudou muito, que te botou para cima, te ajudou na sua primeira experiência profissional, então aquele foi seu primeiro contato com liderança. Então você pode dizer aqui que você aprendeu o que era ser líder naquele estágio porque você viu o exemplo do seu chefe, da primeira pessoa que te deu a mão e te deu a oportunidade no seu primeiro emprego. E aí no primeiro emprego, né, você não teve um chefe tão bom e você também descobriu o que você não queria ser. E o que ele foi, né? Ele foi um chefe que era mais chefe do que líder, e aí você entendeu a diferença e você viu o tipo de liderança que você gostaria de seguir. Aí beleza, você foi voluntário em uma casa de idosos. Cara, isso te ensina a você se doar pelo outro. Te ensinou uma coisa muito importante. E aí você se formou. Beleza, formei, aprendi muita coisa técnica e soft skills na faculdade de arquitetura.
Mas aí surgiu a vontade de mudar de carreira. É que você coloca no quadrinho do lado por que surgiu essa vontade. Por que surgiu? Porque você se identificou mais com a parte artística da arquitetura em vez da parte técnica, e isso te deu uma vontade de migrar assim para o marketing? Será que foi isso? Então você coloca, poxa, se surgiu a vontade de mudar de carreira, por que eu tô querendo mudar de carreira? Tá? E aí você começou a trabalhar como freelancer, sei lá, para continuar ajudando nas contas de casa, mas aí você decidiu pedir demissão daquele primeiro emprego porque você acha que foi contra os valores de liderança que você acreditava, ok? Então, essa é a sua história, você tem que colocar tudo do lado, o que te agregou no seu perfil, tá? Porque o que o recrutador quer? Ele quer saber se durante a sua história você aprendeu a ter os valores e o perfil que ele está procurando. Esses valores provavelmente são atrelados à liderança, à proatividade, à responsabilidade, espírito de dono. Então, você tenta linkar a sua história com o perfil que estão procurando. É assim que você se vende, entendeu? Então, quando você faz e você coloca tudo que você aprendeu em cada um desses pontos, você seleciona os mais importantes. Por quê? Porque você não vai ter tempo de narrar a sua história inteira durante uma entrevista. Você não vai ter tempo de narrar a sua história inteira durante uma dinâmica. Normalmente eles vão pedir para você se apresentar no intervalo de 1 a 2 minutos, ou 3 minutos até 5 no máximo, mas normalmente é 1 ou 2. Então você vai selecionar quais são as partes da sua trajetória que fizeram mais diferença para você criar o perfil que o recrutador está pesquisando. Então vamos dizer que foram esses. Poxa, os perfis mais importantes para mim foram esses que eu selecionei. Então como é que você vai contar a sua história? Vamos lá, vamos do começo. Quando seus pais se separaram, você teve um senso de responsabilidade muito novo. Quando você morou em uma república, você aprendeu a lidar com diferentes perfis, com diferentes pessoas. Isso te criou dentro de você uma gestão de pessoas e de perfis diferentes, e lidar com conflitos muito forte. E aí quando você jogou vôlei, você aprendeu os valores do esporte, aprendeu a trabalhar em time, você aprendeu a ter resiliência, você aprendeu a vencer, mas você também aprendeu a perder. E aí quando você entrou na faculdade de arquitetura, mesmo que você tenha mudado de carreira depois, você foi contra o que o mundo dizia para correr atrás do seu sonho. Isso é muito importante, isso é espírito de dono, você é dono de você mesmo, você consegue tomar suas próprias decisões. E aí no seu primeiro emprego, né, que está selecionado aqui, a gente pulou o estágio, no primeiro emprego você viu ali também o que é não ter um chefe legal, você viu qual é o perfil que você não quer seguir, e você se prometeu ali que você ia ser um líder diferente do chefe que você teve, tá? Não fala mal dele, tá? Lembra que não é pra falar mal de chefe ruim, você só viu que você aprendeu ali uma oportunidade de ser um líder melhor do que o que você viu, do que o exemplo que você viu. E aí, beleza, quando surgiu a vontade de mudar de carreira, é porque você viu que ali na arquitetura você talvez não tivesse a oportunidade de seguir aquele perfil de liderança que você estava querendo tanto, que você aprendeu no primeiro emprego que você teve. Quando surgiu a vontade de mudar de carreira, também surgiu ali, você se tocou que a arquitetura você gostava, não era porque você gostava de arquitetar ambientes internos ou então fazer plantas de arquitetura, mas você gostava da parte artística, você gostava da parte do marketing da arquitetura. E foi aí que você resolveu migrar para o marketing. Então, gente, aqui você descobriu como contar sua história de um jeito que venda as qualidades que o recrutador quer ouvir, tá? Nunca vai dar para contar sua história inteira, então você tem que selecionar os quadrinhos certinhos. Selecionei aqui os pontos que eu acho que o recrutador vai encantar quando me ouvir falando. Qual é o próximo passo? Pessoal, o próximo passo... eu coloquei aqui pedir demissão, também não tinha visto. Pedir demissão, por exemplo, pode ser um exemplo muito grande de coragem, né? Você tá ali no seu primeiro emprego, você tá ali confortável, você fugiu da sua zona de conforto para mais uma vez correr atrás do seu sonho, que era fazer o shift de carreira. Então você tem muita coragem fazendo isso. Gente, isso aqui é uma história muito bem contada, e às vezes a gente acha que, poxa, minha história não é legal. Pessoal, isso é uma história de uma pessoa normal, assim, não teve... ele não estagiou com Steve Jobs, sabe? Não teve essa glamorização de viajar pra Austrália e conhecer, sei lá. É uma história normal, mas isso é uma história de uma pessoa que tem um perfil de liderança. Então não é o que você viveu, é como você encarou as situações que você viveu na vida. Eu acho que outra coisa importante pra se dizer aqui, que às vezes a gente tem um pouco de vergonha de contar nossa história. Por exemplo, eu ouvi muitas vezes algumas pessoas falando, tipo, se eu tivesse feito a faculdade XYZ, eu teria mais facilidade de entrar no trainee.
Ah, se meu pai fosse médico, ou se fosse executivo, ou se minha mãe fosse advogado, não sei o que, eu teria muita mais facilidade de entrar no trainee. Ah, se meu pai tivesse tido contato com não sei quem. Gente, eles não querem pessoas que, de novo, estagiaram com Steve Jobs, eles querem pessoas reais com espírito de liderança, com espírito de proatividade, espírito de dono. Então, não é exatamente o que aconteceu com você, mas como você lidou com situações da vida e se aquelas situações deram um shift na sua personalidade para você virar um líder. Agora a gente tem selecionado os principais pontos da nossa história, o que a gente aprendeu com cada uma delas e a forma de contar, né? Então, ali você já está contando uma história mais ou menos do jeito que o recrutador quer ouvir, mas aí vem o mais importante. Você tem que construir o pitch. Como eu falei para vocês, não vai dar tempo contar a sua história, assim, adoidado. Você tem que construir uma estrutura. O que é um pitch, né? Você colocar a sua história dentro de uma estrutura para que dê tempo contar toda ela no intervalo de tempo que o recrutador queira, tá? Então, você vai ter ali a oportunidade de falar a sua história, normalmente de 1 a 5 minutos, e você tem que deixar ela estruturada. Existem vários tipos de pitch, tá? Eu coloquei aqui alguns, e aqui a gente também colocou onde é que a gente vai usar o pitch. Porque, beleza, tenho aqui meu pitch feito, mas onde é que eu vou usar no programa de trainee? Então, vamos lá. Você vai usar na sua apresentação na entrevista com o RH. Então, o RH vai perguntar quem você é e você tem que ter sua historinha lá estruturadinha, com todos os pontos da forma que ele quer ouvir, com seu marketing pessoal feito. Você também vai ter que falar quem é você na entrevista com a diretoria, né? Então, o diretor vai lhe perguntar quem é você e você vai ter que contar a sua história de forma estruturada, assim como foi com o RH. Mas quais são os tipos, né, de pitch que a gente tem? A gente tem o elevator pitch, a gente tem golden circle, a gente tem pitch deck, pitch de vendas, estratégia de começo, meio e fim. É só pesquisar na internet, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo o contexto e todos os pontinhos que a gente colocou no slide anterior e vai adequar em uma dessas estruturas de pitch para que entre no intervalo de 1 a 5 minutos. Tá? Na dinâmica, provavelmente, você vai ter 1 minutinho para se apresentar. Então, tem que ser assim, rápido. Tem que colocar a sua história dentro de uma estrutura. Sua história dentro de estrutura, rápida, fácil, dinâmica, rápida. Já falei rápida, mas tudo bem. Então, só para finalizar, tá, gente? Você descobre sua história, qual é. Descobre a forma de contar ela da forma que o recrutador quer ouvir. Você constrói seu pitch em uma estrutura que você saiba estruturar direitinho. A minha favorita é o Golden Circle, tá? A gente tem muitos posts disso no Instagram, do Sai da Bolha, mas assim, qualquer uma dessas estruturas você consegue pesquisar no Google e encontrar. Então, encaixa a sua história em uma dessas estruturas e você vai usar elas em 4 situações, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Primeiro, na sua apresentação na entrevista com o RH, na entrevista com a diretoria, eles também vão perguntar quem você é. Na apresentação da dinâmica, eles provavelmente, assim, quando tem, agora que tá online principalmente, eles pedem para cada um se apresentar em 1 minutinho. E na apresentação da etapa de vídeo, porque sempre quando tem aquelas etapas de vídeo, eles pedem, né? Poxa, faça aí, se apresente em 1 minuto cada um do grupo. Então, gente, você vai ter que ter sua história pronta em 4 momentos durante o processo de trainee, tá? Então, vou colocar o passo a passo aqui de novo, anota no papel. Então, vamos lá, voltando. Você tem sua linha do tempo, coloca os acontecimentos importantes em cada um dos anos, e aí você estrutura esses acontecimentos em 2 colunas e seleciona primeiro você faz o que você aprendeu de cada um desses acontecimentos, como é que aquilo te mudou, como é que aquilo mudou seu perfil, e seleciona os principais, né, porque nunca dá tempo de contar tudo, selecionar os principais. Você coloca a sua história em uma estrutura de pitch e você entende onde é que você vai usar. Então, você tem várias estruturas aqui que a gente recomenda. E outra coisa, quando é que você vai usar, você vai ter tempos diferentes, entendeu? Então, eu acho importante você saber contar a sua história em 1 minuto, em 2 minutos, 3 minutos. Acho legal levar esses 3 formatinhos. E assim, gente, você fecha com chave de ouro, a parte de contar a sua história, tá bom? A gente tentou aqui deixar da forma mais rápida e metódica possível para todo mundo entender, porque você fazer o pitch talvez seja a virada de chave nos processos seletivos. Quem sabe contar melhor a história, quem se vende mais vão ser as pessoas que vão passar. Então, isso vocês têm que aprender muito bem. Bate print aqui de todos os slides. Essa aula vai ficar no ar por 24 horas, então reassiste. Sempre que durante essas 24 horas, anota tudo, porque é super importante.
E, assim, mais uma vez, se eu tivesse tido contato com essas informações na época que eu tava tentando trainee, pessoal, teria mudado muito, teria sido muito mais fácil. Na minha época eu tive a oportunidade de aprender com pessoas que sabiam mais que eu, então eu aprendi tudo isso na época que eu tava tentando, mas eu não sabia de nada. E eu espero muito que vocês tenham gostado, isso assim mudaria minha vida na época que eu estaria tentando, eu espero que mude a de vocês também. Então boa sorte, a gente tá chegando perto, ainda tem a aula 3, tô super ansiosa com essa aula 3, gente. Acho que a aula 3 a gente vai conseguir mesmo fechar, assim. A galera vai sair com muita vantagem. Nessa aula 3 a gente vai mostrar como ter uma vantagem competitiva na concorrência. Porque, assim, quando a gente chega no processo seletivo, né, a gente acha que todo mundo é melhor que a gente, tá todo mundo mais bem preparado. E era o que eu achava também, era o que muita gente achava. Então, nessa aula 3, a gente vai mostrar como acabar com sua concorrência e como, assim, você realmente criar um método de melhoria contínua até você se destacar no meio de todo mundo, no meio de todos os estagiários do Steve Jobs, você ser o melhor ali dentro do processo seletivo. Tá, pessoal? Então não perde a terceira aula. Obrigada. Se você não comentou ainda, comenta agora, por favor, porque a aula é gratuita, gente. A gente merece. Sério, eu tô aqui domingo gravando essa aula. Então, obrigada. Dá uma curtida, manda pro amigo, porque esse conteúdo realmente é muito rico. Muita gente se esforçou muito pra entregar isso pra vocês. E até a terceira aula. Na terceira aula, vocês realmente vão chegar nessa chuva de processos seletivos muito bem preparados e com vantagem competitiva bizarra, tá? Então não perde essa terceira aula. Não perde, não perde. Um beijo, contem com a gente. Até a próxima.